Fala pessoal, nós estamos dando início a mais um episódio do Hypecast e hoje nós estamos aqui com Sérgio Fontelas, 10 anos presidente do Republicanos, foi presidente do Republicanos e hoje é atual vereador da cidade de Osasco. Laís? Então, Sérgio, começando do começo, quem é Sérgio Fontelas antes dessa vida pública, política, desse envolvimento que faz parte de quase toda a sua vida, né? São só poucos anos, né? São só 20 anos, né? Bom, é um prazer enorme estar aqui no Hypecast, né? Prazer Junto com o recebê-lo. Ramon, com a Laís. E todos nós sabemos que sempre por detrás de uma história tem uma explicação, tem algo fundamental. Eu costumo falar para as pessoas que o Sérgio Fontelas, na verdade, ele cresceu baseado no ensinamento sagrado, né? Bíblia. Ou seja, nós, desde pequeno, nós acompanhamos muito o trabalho da igreja que nós frequentamos, né? E, consequentemente, foi aí que, com esse envolvimento todo que nós tivemos na igreja, Laís, nós chegamos até aqui, né? Graças ao bom Deus, né? E hoje estamos aqui servindo ao público em si no município de Osasco. E quando a gente fala sobre o estar vereador, né, nós falamos sobre uma história bonita, né, que nós fomos construindo com o passar do tempo. É claro que nós não nascemos pastores, né? Nós somos formados pastor. E essa formação veio graças aos ensinamentos sagrados. E, consequentemente, com o envolvimento que nós tivemos dentro da igreja, nós acabamos, então, tendo a oportunidade de trabalhar com o público, né? Embora a igreja já trabalhe há muito tempo, né? A igreja sempre trabalhou com isso, sempre trabalhou no lado social, sempre pensando no próximo, até porque a própria palavra de Deus fala sobre isso. Mas hoje nós temos o prazer de poder colocar em prática aquilo que nós aprendemos no passado. Ou seja, trazemos do passado para o presente e a tendência é continuar até o futuro. Você é paulistano. Sou paulistano, nascido e criado no bairro da Liberdade, aqui na capital de São Paulo. E quis o nosso Senhor que conhecêssemos o Brasil, né? Nós tivemos oportunidade, através da obra de Deus, de conhecer vários pontos do Brasil, pontos que eu posso até falar para vocês que sempre vamos encontrar pessoas necessitadas. Sempre vamos encontrar pessoas que precisam de algo. Precisam de uma palavra de fé, precisam de uma palavra de consolo, precisam de um auxílio espiritual, precisam de um auxílio físico. Enfim, é o trabalho que nós acabamos aprendendo desde pequeno. Chegamos na igreja com 8 anos de idade e até os nossos 8 anos de idade, nós tivemos experiências amargas. E quando eu falo sobre experiências amargas, foi o que levou-nos a nos colocar à disposição. Por que eu falo isso? Porque durante muitos anos nós vivenciamos o sofrimento de mamãe. Mamãe, desde pequeno, eu sempre acudi, principalmente quando ela tinha a chamada crise da diabetes. Se nós formos retroceder no tempo, nós vamos ver que no passado, né, a diabetes ela não tinha cura, como hoje não tem, hoje tem mais controle, só que na época a insulina ela era dada de uma forma totalmente diferenciada. E eu me lembro que garoto, mamãe me chamava, que ela ficava deitada no sofá, já totalmente desfalecida, ela falava assim, ó, Serginho, vai chamar o Zezinho, porque mamãe não está bem. E eu, no desespero, atravessava uma avenida perigosa na época, com meus 5 anos de idade, para chamar o farmacêutico para vir dar a injeção de insulina em mamãe. Então eu posso falar para você que eu sei, eu me recordo muito bem, eu tenho na minha mente a cor do balcão, eu tenho na minha mente a cor do avental do farmacêutico, se ele usava barba, bigode, se ele usava óculos, se ele não usava. Então tudo isso eu tenho na minha mente. Se você me perguntar onde que ficava o setor de medicamento, eu falo para você. Onde ficava o setor de perfumaria, eu também falo. E o que mais me emociona é quando
eu tive a oportunidade de passar pela primeira vez, retornando aqui para São Paulo, na porta dessa farmácia, junto com meu filho. E com os olhos cheios de lágrimas, eu olhava assim e falava assim, meu filho, papai não parava de frequentar, quando criança, esse estabelecimento. E aí eu contava para ele. E isso ficou marcado na minha vida. Foi o que me incentivou a procurar fazer o bem para a humanidade, o bem para o próximo, né? E quando a gente fala sobre fazer o bem para o próximo, é justamente isso. Estender a mão para aquela pessoa que precisa. Porque é da mesma forma que um dia eu precisei, eu sei que tem muitas pessoas que estão passando por situações da mesma maneira que eu passei, como também até piores. Vereador, o senhor morou em outros estados? Qual foi os estados que o senhor morou? Então, antes de nós nos envolvermos com o trabalho da instituição, eu morei sempre em São Paulo, sempre no bairro da Vila Guilherme, foi onde eu passei a minha infância. E ao conhecer o trabalho da instituição, da igreja, então eu acabei tendo a oportunidade de conhecer outros estados. E a história é interessante, por quê? Porque no fundo, a gente sabe que em todo lugar tem pessoas que são necessitadas, que precisam desse auxílio, né? E aí, com isso, a gente começou a conhecer muitos estados. Aí, nós já passamos pelo estado do Rio Grande do Norte, passamos pelo estado da Paraíba, Pernambuco, Ceará, né? Na região norte, nós passamos em Rondônia, bem próximo ali da sua terra natal. Uhum. Passamos em Mato Grosso do Sul. Foi quando, então, eu tive a oportunidade de me envolver mais ainda através do trabalho assistencialista, né? Então, a princípio, eu fiquei responsável pelo trabalho de divulgação através da mídia, né? Eu fui diretor da Rádio Ativa, uma rádio que a instituição ela tem alugada lá no estado de Mato Grosso do Sul. E, consequentemente, acabei me tornando também diretor de TV. Hoje eu tenho dois, querendo ou não, são duas DRTs, né? Uma de radialista e outra de diretor de televisão, né? E fomos trabalhando, fomos desenvolvendo. Foi lá que eu fui, então, direcionado a fazer o trabalho político. Até então, eu só tinha aquele trabalho de você estender a mão para a pessoa através da instituição. Eu acredito que Deus sabe o que faz, por quê? Porque quis ele que fizesse o seguinte, olha, então você vai fazer esse mesmo tipo de trabalho através da política. Foi então quando nasceu o vereador, naquela época, né, Pastor Sérgio, e lá nós ficamos por um mandato fazendo um trabalho político. Isso no ano de 2006. E 2006 não, eu fui eleito em 2004 e em 2005 nós tomamos posse. Ficamos vereador desde 2005 até o ano de 2008. E de lá para cá, só política. E como foi essa transição de sair do assistencialismo mais voltado para o lado espiritual e ir para essa vida política, que é bem diferente, né? É que, na verdade, todos nós aprendemos a sempre fazer do limão uma limonada. A verdade é essa. A história de todo político sempre acaba se tornando desta forma, né? A pessoa ela sempre deu a mão e aí chega um dia que eles falam, pô, mas vem cá, você não pretende dar voos maiores, não? Aí você, não sei. Rapaz, vamos nos dar para a população em si. Fazer um trabalho de vereança. Falei, tá bom. Cru, eu não sabia o que eu ia fazer, até então eu não sabia o que era ser vereador de fato. E eu me lembro que eles falavam assim, olha, você só faz o seguinte, você só fala oi e dá tchauzinho. Falei, tá bom então todo mundo... Oi! E aí foi assim que nós aprendemos. É claro que com o passar do tempo, né, com o amadurecimento, nós vemos que não é só dar sorriso e tchauzinho. Nós trazemos até nós a responsabilidade de se preocupar com as coisas públicas, né? Porque, infelizmente, da mesma forma que eu costumo falar que existem bons médicos, existem médicos ruins.
bons professores, péssimos professores. E na política não é diferente. Existem os bons políticos, políticos do bem, políticos que sabem construir, políticos que querem o melhor para a sociedade em si. E, infelizmente, também tem daqueles políticos que só pensam em si, né? E é isso que acaba acontecendo na maioria das vezes. Mas, graças ao bom Deus, a gente procura... Legal é a experiência. Você falou, vereador, você falou que passou em alguns estados, e é interessante nós comentarmos sobre a questão dos estados, porque se tratando da cidade de São, se tratando do estado de São Paulo, é um estado acolhedor de muitas culturas, Sim, tanto nortistas como nordestinos. Acredito que lá na cidade dos senhores deve ter encontrado bastante lá já. E uma experiência de poder falar aquilo que eu vivi. sim. Né? Você pode contar aquilo que viveu. E é importante nós falarmos sobre isso, porque às vezes a pessoa ela entende que o vereador está ali, o político está ali, o deputado, seja lá no cargo legislativo ou executivo, não digo tanto do judiciário, mas de cargos mais eleitos. A maioria desses cargos, você olha aquela pessoa, você fala assim, poxa, mas eu não sei o que ele viveu. Não sei nem o que ele está fazendo ali. É fato. Não é verdade? Eu sei que é questionável, porque como povo, como população, a gente questiona. Poxa, como você não entra num avião, você não pede a carteira, apesar de você não pedir a certificação do piloto para saber, vem cá, você é certificado mesmo? Quanto tempo você é certificado? Quanto tempo você tem de voo? Quero saber quantas horas de voo. Mas é importante falar sobre isso, porque é a experiência que faz a pessoa ser um bom legislador, Sim, claro. né? Para você estar ali hoje como vereador, a experiência conta muito. Elas são indicadores somativos para aquela população. Não é para a sua vida, mas para aquela população. Que as Fato. pessoas vão falar, eu sei com quem eu estou falando. Eu sei quem é um Sérgio porque ele passou em tal lugar, ele sabe que é uma pessoa que realmente está sofrendo, ele entende o que é a necessidade, porque passou num estado onde não existe incentivos de políticas públicas. Então, isso é muito bacana falar, principalmente da questão da experiência. Veja bem, Ramon, em se tratando de experiência, o que eu posso até passar para vocês é o seguinte. Passado esse período em que nós iniciamos na política em Mato Grosso do Sul, quando nós recebemos o convite do nosso atual presidente nacional, Marcos Pereira, de vir para São Paulo, trazer a experiência que nós tínhamos colocando a mão na massa, foi algo até que interessante. Eu me recordo que ele disse assim, olha, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você vai vir para cá porque eu estou precisando de uma pessoa que conheça São Paulo. Você conhece São Paulo? Eu disse, olha, eu conheço um pouquinho. Conheço um pouquinho, mas eu não tenho medo de... Conhecer mais. E, de fato, eu me recordo que, assim que eu cheguei aqui em São Paulo, ele me chamou e ele fez uma sabatina de orientação daquilo que ele tinha como expectativa da minha pessoa e daquilo que ele queria que eu fizesse aqui no estado de São Paulo. Eu me recordo que nós chegamos na sala dele, lá na sede do partido, ele olhou para mim, senta aqui... Sandra sentou entre nós dois, Sandra, minha esposa, e ali ele começou a passar tudo que ele queria que eu fizesse. Enquanto ele estava falando comigo, eu já estava articulando em mente o que eu iria fazer, como é que eu iria providenciar o trabalho, porque eu tenho um problema muito sério. Eu gosto de fazer como aquele criador de animal, que ele só consegue ver o animal desenvolver olhando para ele. Então, eu não gosto que ninguém faça algo que é da minha responsabilidade. Então, me recordo que eu fiz o seguinte, falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou rodar. Eu peguei o estado de São Paulo, mapeei,
Fiz regiões, no entanto, até hoje, o Eric está até aqui acompanhando a nossa entrevista, ele deve se recordar, porque nós trabalhamos um bom tempo com isso, e nós criamos região aqui no estado de São Paulo, e eu comecei a visitar estas regiões para saber de perto aquilo que era necessário. Então, se você... Hoje já não estamos mais ocupando a presidência, mas eu aponto para você aonde é que está o cerne do problema, aonde eu consigo resolver aquele problema em determinado local do estado de São Paulo. Tudo isso eu sei. Por quê? Porque ninguém me falou. Eu fui pessoalmente e resolvi. Eu digo isso por quê? Porque, em se tratando da instituição na qual pertencemos, nós sempre recebemos essa orientação. E isso é bíblico. Por exemplo, se nós falarmos sobre a história de Neemias, você vai ver que Neemias, ele se colocou no lugar do povo, ainda que ele não morasse em Jerusalém, mas ele foi e se colocou junto do povo, dizendo o seguinte: vocês estão vendo a situação que nós nos encontramos e nós precisamos de reparar esses muros. Olha só a situação. Então, não adianta nada eu querer falar para uma pessoa para ela resolver um determinado tipo de problema se ela não sabe como resolver. Então, se eu sei como resolver, eu sei como orientar. Então, nessas viagens que eu fiz, então cada ponto do estado de São Paulo eu sabia onde tinha problema. Se você perguntar para mim, vem cá, qual que é o lado mais pobre de São Paulo? Eu falo para você. Isso eu estou falando sobre o estado de São Paulo. Qual é o lado mais rico? Eu falo para você. Tudo isso nós sabemos. Mas não porque me contaram, mas porque eu fui pessoalmente e vi o problema. E trouxe o problema para mim, porque é muito fácil você falar do problema. O difícil é você trazer o problema para você e dizer: eu vou resolver. Eu sei como resolver. E foi esse o jargão que eu fiz, passado todo esse tempo ali no município de Osasco. Eu sei como resolver. E esses 10 anos em que o senhor esteve como presidente do partido aqui no estado de São Paulo, qual foi o maior desafio? Porque uma coisa é ser vereador no município e, de repente, estar no maior estado do país, né? Aham. É basicamente a nossa capital financeira do Brasil, Sim. se não da América Latina, né? Porque a nossa capital de São Paulo é referência nisso. Então, como foi gerir o partido desse estado, tendo como base ali 4 anos de governo como vereador numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul e, de repente, aliás, capital, né? Campo Grande, capital. Sim, sim. E, de repente, vindo para São Paulo e trazendo É que essa parece, na verdade, parece o interior. Exato, Você não tem é que a gente culpa. tá acostumado com São Paulo, que não para nunca, qualquer outro município é considerado interior pra gente. É verdade. Mas como foram, então, esses 10 anos trazendo essa experiência de 4, multiplicando para 10 e somando um desafio, né? Simples. Eu aprendi uma coisa que eu sempre guardo comigo. Eu sempre guardo comigo. O Marcos Pereira, ele sempre passou para nós o seguinte: o trabalho político, ele não se resolve da noite para o dia. Não é passe de mágica. Estalou o dedo, está resolvido. Não. O Republicanos, então, na época, PRB, começou como PMR, é um partido que, se você observar, ele vem galgando posições. Ou seja, como é o trabalho? Nós trabalhamos a curto, a médio, a longo, longuíssimo prazo. Eu não me esqueço disso porque o presidente ele sempre bateu nessa tecla dizendo o seguinte: um dia nós vamos subir a rampa do Planalto. Pode ser que seja eu, pode ser que seja vocês, se um dia vocês se filiarem ao Republicanos, né? Mas pode ter certeza, da mesma forma que ele disse isso, eu trago isso comigo a todo esse período que nós tivemos, não somente como presidente, e hoje estamos como vereador, sempre trabalhando a curto, a médio, a longo, longuíssimo prazo. Por que eu falo isso? Porque quando eu cheguei aqui, em 2013 para 2014, eu me lembro que nós iríamos enfrentar a primeira eleição em 2014. E nós assumimos o partido com apenas 2 deputados estaduais e um único deputado federal. A eleição de 2014 nós aumentamos, até por conta da votação histórica do Celso Russomano, nós aumentamos de 1 deputado para 8.
E aumentamos também o número de deputados estaduais. E isso foi caminhando. Vieram as eleições municipais porque nós também nos preocupávamos com a base, porque o vereador hoje é a base dos deputados. Não adianta querer dizer que não é, mas é desse jeito que funciona. Então, eu acompanhava de perto as eleições das principais cidades, principalmente. Não importava qual. São Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, as maiores cidades. Então, sempre fizemos isso. Campinas, sempre tivemos esta preocupação. Nós um dia vamos alcançar algo maior. Então, nas eleições municipais, nós fizemos poucos prefeitos na época. Isso já estou me referindo na eleição de 2016. E aí vai passando o tempo. Nós aumentamos o número de deputados federais, estaduais, aumentamos os números de prefeitos, aumentamos os números de vereadores e assim foi. Sempre na crescência, sempre na crescência. E por último, na minha última gestão como presidente, nós tivemos o privilégio de poder fazer a ficha de filiação do nosso atual governador Tarcísio de Freitas e trabalhar para eleger o governador Tarcísio de Freitas. Esse foi o maior ato que nós fizemos, que ficou marcado na história do Partido Republicanos, principalmente aqui no estado de São Paulo. Conforme Laís disse, né, é uma potência. Na verdade, São Paulo é um país. Né? É a locomotiva, né? É a locomotiva do Brasil. Né? Então, graças ao bom Deus, nós alcançamos esse objetivo. Nós temos hoje, atualmente, são 5 deputados federais aqui pelo estado de São Paulo. Nós temos 8 deputados estaduais pelo estado de São Paulo e vamos na crescência. Eu acredito que agora, nessa próxima eleição, a tendência é de aumentar mais o número de deputados. Vereador, interessante que o senhor falou sobre a questão do governador, né? Que o senhor disse que o governo fizeram aquela a ficha, né? Foi uma vitória, né? Uma vitória, claro, com certeza. É o partido que tem estado em grande crescimento em todo o país, vamos dizer assim. E eu quero saber o seguinte, projeto de 2026, o que o senhor acha em relação ao Republicanos? Eu vejo o seguinte, é um partido que tem tudo para crescer. Porque eu estou lhe perguntando, principalmente porque hoje a gente vive uma politização, né? Sim. De ambos os lados das questões extremistas, tanto de direita como de esquerda. O senhor é pastor. Sim. Como pastor, lidar com isso, hoje, antigamente nem tanto, mas hoje em dia, dentro das igrejas, isso tem se tornado rotineiro. Claro, claro. Né? E eu acredito que você até porque enfrenta ensinamos isso. as pessoas a pensar. É o confronto. Sim, existe esse confronto, até porque se a pessoa não pensar, não tem sentido. Ela tem que estar ciente daquilo que ela está fazendo. É aquela velha história do pecado. Pecado não é pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Errou, você vai pagar o preço. Então, não é que nós sejamos extremos, mas nós temos um consenso. Eu sei que se eu errar, eu vou ser penalizado. É óbvio, está na Bíblia isso daí. E, da mesma forma, é o que representa o Republicanos hoje. O Republicanos é um partido ponderado. Eu não estou dizendo que tem extremistas. Pode ser que tenha, mas pode observar a postura do Republicanos, independente de qual seja o governo. No governo federal é um governo de extrema esquerda, mas você vê que nós somos ponderados. Aqui no governo estadual é direita, mas somos ponderados. Então, o Republicanos é um partido que sabe o que está fazendo. Não adianta você querer discutir se um é melhor ou se o outro é pior, não. Ou se o outro é melhor ou se o outro é pior. Não, isso não vem ao caso. O que nós queremos é ver o melhor para a sociedade. E o que for melhor para a sociedade é o que nós vamos fazer, com toda certeza. Eu tenho certeza absoluta que o nosso presidente nacional, Marcos Pereira, ele tem a sabedoria, a inteligência de saber em que rumo vai ser tomado o Republicanos nessas próximas eleições. Se nós vamos lançar um candidato majoritário, se nós vamos acompanhar a atual gestão, se nós vamos acompanhar um outro partido.
nesse ponto, eu não posso dizer para você, ó, vai ser desse jeito. Não, até porque ainda falta muita água para rolar embaixo da ponte. A verdade é essa. Mas pode ter certeza, o nosso presidente ele vai ter a destreza de saber o que é melhor para os republicanos, o que é melhor para o Brasil em si. Eu digo isso por quê? Porque nós temos liberdade. A Laís ela pode pensar no bem dela. Então, a mesma coisa é os republicanos. Ele pensa no bem dos republicanos, pensa no bem da sociedade, Bem pensa coletivo, no bem né? dele. Então, cada um tem a sua linha de pensamento. E o republicano sempre vai ser assim, em favor do povo. Por quê? Porque se preocupa com a coisa pública. Acabou. É o bem coletivo, né? Isso que é governar, né? Porque Sim. apesar do país estar dividido entre direita e esquerda e bem extremista, geralmente, na maioria, a gente vê que nessa época famílias se dividem, amizades se desfazem, mas quando alguém é eleito, ele é eleito para governar para todos. Sim. Quando uma medida é tomada ali de políticas públicas, não é assim, não, somente quem votou em mim, até porque o voto é secreto, né? Vale lembrar esse pequeno detalhe. Então, não é assim, não, somente quem adere ao movimento da esquerda ou da direita vai ser beneficiado com essa lei, com essa verba, com essa política pública. Não, o governo é para todos. E é muito legal porque eu lembro que quando a nova gestão do Executivo Federal começou, o Republicanos emitiu uma nota dizendo que seriam independentes. Sim, Se claro. fosse benéfico para a população do Brasil, eles seriam a favor, e o que não fosse, eles seriam contra. E continua independente. Exato. Mesmo fazendo composições junto ao governo, tendo o presidente da Câmara Federal, o deputado federal Hugo Mota, né? Tendo o ministério através do Silvinho, mesmo assim, nós somos independentes. Mas você não está se beneficiando? Não, nós não estamos nos beneficiando. Nós estamos vendo, através daquilo que está na nossa responsabilidade, o que é melhor para o Brasil. Pode ter certeza disso. Eu comentei, entrei nessa questão por causa do seguinte. Apesar de nós estarmos vivendo um país politizado, onde o avanço da internet permitiu que informações chegassem para certas pessoas que não chegavam certas informações, mas nós ainda temos um público que é carente de informação. Sim. Ou porque não chega, ou porque não quer. Sim. E, principalmente hoje, uma das brigas que vai ser uma das pautas principais em 2026, vai ser a pauta da questão da religião se posicionar. Eu até comentei, nós estávamos aqui com o secretário Rui Alves, que é da Secretaria de Turismo da capital de São Paulo, e nós falamos sobre investimento na cultura. E ele falou, nós investimos tanto para as comunidades LGBTs e tal, tudinho. E eu queria que ele comentasse e falasse sobre isso, porque abria essa vertente, que aí entra aonde a gente vai chegar. O público seu é um público religioso. Tem o público de fora, mas a maioria do seu público é um público religioso. E existe essa questão de, como a Laís comentou, ele é eleito, mas ele governa para todos. Sim. Ele é obrigado a governar para todos. Mas como justificar certas coisas para o seu público que às vezes não lê, não quer saber e já adotou a seguinte questão: política e religião não se misturam. Olha, eu posso até discordar com essa palavra, né, com esse dizer. Eu vou te dar um exemplo claro. Isso aconteceu no Congresso e chegou até o município de Osasco. A ex-presidente do CONANDA é o que mexe com o assunto das crianças, dos menores, né? E essa ex-presidente, ela quis alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pasmem vocês que um dos itens em pauta para a alteração na qual os deputados federais brigaram, e essa briga chegou até o município, foi justamente sobre o poder que a mulher tem que ter sobre o corpo dela. Eu sou mulher e eu tenho direito ao meu corpo. Então quer dizer que a criança ela tem o poder de decidir, presta atenção que ela queria fazer. A criança tem o poder de decidir
de fazer o aborto, sem comunicar pai, sem comunicar mãe, sem comunicar ninguém. Aí eu pergunto, é justo? Ah, mas o senhor é pastor, o senhor não pode não concordar com o assunto dele. Não é isso não. Independente de religião, se a pessoa seja católica, cristã, espírita, o que for, ela tem que entender que uma pauta como essa, quando mexe com a sociedade, quando mexe com o ser humano, isso não se faz. Pois ela queria fazer uma alteração como essa. E perguntaram para mim, o senhor é a favor do aborto? Eu falei assim, olha, depende da forma que você quer que seja o aborto. Um assunto como esse, eu sou contra. Como é que eu vou dar o poder para uma criança decidir o futuro da vida dela? Desculpa, com todo o respeito, você que está acompanhando ao Hypecast, com todo o respeito, peraí, uma criança que foi estuprada, vítima de violência, abusada, tem que se fazer um bom trabalho com essa criança e não falar para ela, vai lá e faz o aborto. Isso é absurdo. E o abusador? E a pessoa que causou aquele momento constrangedor na vida da moça? Da moça não, da criança, diga-se de passagem. Pois é, ela queria mudar isso. Eu estou falando só de um item, tá? Uhum. Na verdade, ela queria mudar 3 itens. Eu falei assim, olha, eu sou contra e eu tenho certeza que os nossos deputados do Republicano são contra também. Somos independentes. Eu não vou aceitar nada de goela abaixo. E, inclusive, aqui no município de Osasco, eu sempre falo isso. Prefeito, eu sou base, mas eu não sou subserviente. Eu tenho a minha linha de pensamento. Eu tenho como defender. Por quê? Porque eu tenho poder na minha mão também. Sim. Eu não sou só um vereador, não. Eu sou vereador eleito pelo povo. Independente se a Maria ou se o José não votou em mim. Mas eu estou lá representando o povo. Então, eu tenho que presenciar essas pautas, que muitas vezes são pautas complicadíssimas, mas nós temos que levar aquilo que é certo. E foi o que nós fizemos. Isso eu estou falando só de um exemplozinho pequeno, porque a pessoa eleita ela tem que entender que ela tem responsabilidade nas suas mãos. E a gente Apesar dela governar para todos, sim, ela tem a obrigação, ela não pode abrir mão dos seus valores, claro. né? Porque tem isso Os nossos também. princípios. Os nossos princípios. Porque, por exemplo, eu sou cristão. Como é que eu posso aceitar algo que é errado? Não tem como. É claro, vamos tocar no assunto do nosso deputado Rui Alves, né? Ele está licenciado, hoje está como secretário de turismo da nossa capital. Vamos parar para pensar. Ele não pode legislar por causa própria. Não. Você entendeu? Agora, a opção que a pessoa escolheu de seguir aquilo, aí é ela e quem sou eu para querer interferir na decisão dela. Mas eu também não posso deixar de dar uma assistência para essa pessoa. Claro, com certeza. Até porque, como ele comentou, todo mundo é cidadão. Claro. Todo mundo paga imposto. Não deixa Então, de ser. todo mundo tem direito, né, de receber auxílio, de não receber. Sim, claro. Enfim, esse poder está sobre a pessoa. É por isso que a gente geralmente comenta sobre isso, fala sobre isso, porque é algo muito importante da pessoa falar sobre eu tenho que legislar para o povo, mas eu também tenho as minhas pautas que eu preciso segurá-las, que são os meus valores. Sim. Eu não posso abrir mão dos meus valores só porque um conglomerado de pessoas que vamos dizer assim, que falam que é minoria, que não é tão minoria. O problema é o seguinte... Tem a minoria que não é tão minoria. O problema é a imposição. Imposição. Eu não posso impor a você a minha linha de pensamento. Sim. Cada um tem a sua linha de pensamento. Por isso que se existe o debate. Sadio, saudável, né? Uhum. Não um debate, é do meu jeito e acabou. Não é assim que funciona, né? Então, volto a repetir. Somos base, mas não somos subservientes. No entanto, teve agora no final do ano, nós tivemos algumas pautas de votação que nós sugerimos ao prefeito. Prefeito, não vai dar certo isso aqui que está em pauta. Seria interessante nós fazermos uma alteração. Uhum. E, é claro, em comum acordo, fazendo acordo com os demais vereadores, nós conseguimos alterar uma legislação que estava em pauta e foi em cima daquilo que nós queríamos que fosse feito. Mas não por causa própria, mas
pela sociedade. Por causa a resposta. Sim. Você precisa dar uma resposta para o seu Claro. público. E, e aí eu comentei justamente sobre isso com o secretário. Que eu falei assim, tá bom, o senhor aprovou. E aí? Aí agora, eu cheguei lá que ele é pastor Aham. também. Imagina chegar lá na igreja agora, e aí? E se eu for cobrado, o que eu vou dizer? Vamos dizer assim, e Qual foi agora? a resposta dele? Bom, ele falou uma coisa muito bacana, virou até um corte. Na realidade, ele falou: primeira coisa que eu pergunto, que eu tenho comigo, o que Jesus faria? Aí eu até falei: você saiu muito bem. Não, mas... Mas só faz sentido. pensarmos. Faz sentido. Mas por que eu tô falando e porque eu gosto sempre de pontuar essa Sim, parte? claro. Porque são coisas necessárias que às vezes a pessoa olha aquele vereador, aquele deputado, enfim, olha para ele, para o prefeito, e acha que, ele não está olhando para outro público. Ah, ele foi eleito vamos dizer assim, pelo sindicato dos ambulantes. Uhum. Ele só vai legislar para os ambulantes. Tudo que for benéfico ao ambulante, ele vai votar naquilo que é benéfico ao ambulante. Eu fui eleito a igreja me colocou ali, me ajudou. Vai só legislar para a igreja. E não é isso. Sim. Não é isso. Existem pautas para quem está do outro lado, carrega algo muito grande, que é algo que o público que está do outro lado não está vendo. Eu até comentei sobre isso, sobre um caso que eu vi de um supermercado. O supermercado tinha 24 horas, então tinha uma equipe que saía durante o dia, tinha a equipe que vinha da tarde, tinha a equipe da noite, que é a equipe da madrugada. Aí o que aconteceu? O pessoal tava lá, todo mundo trabalhando na madrugada, era um supermercado que abria. E aí o que aconteceu? O presidente do sindicato dos funcionários falou assim, tem que acabar com a escala da madrugada. Não pode ter a escala da madrugada. E aí foram lá, falaram com o deputado, deputado, isso. E o deputado falou, olha, não acho interessante, meu ponto de vista é esse, enfim. E não, porque não sei o quê, bateram na mesa, e a gente tem que acabar com a escala da madrugada, o pessoal não pode estar ali, o cidadão isso e aquilo. Vocês querem? Então tá bom. Aí foi para a Assembleia Legislativa, houve votação, foi proibido a escala da madrugada no supermercado, principalmente nesse supermercado. Depois voltou de novo, mas enfim. Naquela ocasião, o que aconteceu? A jornada de 8 horas da madrugada se encerrou. Então não havia mais necessidade de continuar com o efetivo. Uhum. Então, o que o dono teve que fazer? Teve que mandar embora. Teve que mandar embora. E o povo fez o quê? Foi fazer greve de novo na frente da Assembleia. Nós não queríamos ser demitidos. Pois é. Mas não sabiam o projeto, não leram um projeto, não viram. Quer dizer, eles olharam apenas para o lado deles, olharam a questão da escala da madrugada, mas eles não viram que aquilo ali haveria consequências por trás daquilo. A mesma coisa questão de aumento de tarifa de ônibus, de metrô, se o serviço para o serviço, para que haja o aumento, vai haver o aumento da tarifa. Sim. Existe a questão de congelar as tarifas, mas há o aumento. E isso é natural, só que infelizmente algumas pessoas elas não querem compreender, elas não querem entender. Certas coisas elas não querem entender. Elas se recusam a querer discutir aquele assunto e falam, não, o vereador tem obrigação de fazer tudo o que é bom para nós. De fazer tudo, ele não pode aumentar, ele não pode fazer isso. Aí, claro que ninguém gosta do aumento dos impostos. No entanto, Ramon, para você ter ideia, na última sessão legislativa do ano de 25, foi votado o congelamento do IPTU lá para o município de Osasco. Então, o que nós fizemos? Nós agimos em cima daquilo que o governo propôs. Porque quem tem a capacidade de dizer que não vai haver aumento, não somos nós, vereadores, mas sim o executivo, o prefeito.
Então, ele, com a sua equipe financeira, a equipe que é formada pelo secretário, pelos diretores que estão aptos para exercer aquela função financeira, então eles sabem se existe ou não condições de se congelar a taxa do IPTU. Então, eles chegaram ao consenso de que a taxa poderia ser congelada. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um projeto de lei. E esse projeto de lei tem que ser um projeto autorizativo, ou seja, nós temos que autorizar o prefeito a congelar o aumento do IPTU. Então foi colocado em pauta. Nós votamos, houve um consenso entre todos os vereadores. Quem é que vai querer aumento? Para nós foi a melhor coisa que aconteceu. Poxa vida. Olha, o meu vereador, ele votou a favor. Claro, eu vou votar contra? Eu vou votar a favor do aumento de imposto? Quem é maluco de fazer isso? Só se ele quiser perder a eleição na próxima. Até porque se eleger é fácil. Uma vez eu ouvi isso aqui. O difícil é a reeleição. A reeleição, porque quem faz... Você está sendo analisado agora nesse período. Porque a reeleição é o seu primeiro mandato. Reeleição é o primeiro mandato. Exato. A eleição não. Lembro que um deputado federal, numa eleição, ele vinha dizendo... Ele falava, chega de raposas velhas, e por que isso? É política velha, agora é coisa de política nova. Primeira eleição. Sim. Quando foi eleito, perdeu. Na reeleição. Mas por quê? Porque fizeram uma análise dele. Sim. Porque constantemente somos analisados. Por exemplo, basicamente, qual é a função de um vereador? Legislar. Fazer lei e fiscalizar as ações do executivo. Mais nada. Se eu fizer isso somente, eu estou perdido. Por quê? Porque o povo ele tem uma expectativa, as pessoas que votam em você, que confiam um voto em você, eles têm uma expectativa que você vai fazer algo que preste. O que o meu vereador vai fazer? Aí o meu jargão foi esse. Eu sei como resolver problemas financeiros. E a questão financeira é um problema Exatamente. Em todo o Brasil. Em todo o Brasil, a questão financeira é o que pesa. Sim. Então, o que o vereador tem que fazer? Ele tem que procurar o seu deputado, ou seja ele federal ou estadual, e falar assim, olha, meu deputado, eu estou precisando. Eu preciso urgentemente de resolver o problema na saúde. Porque o Brasil está doente, todos nós sabemos disso. A dificuldade em você encontrar remédio, a dificuldade de você dar um atendimento para a pessoa é muito grande. Você não consegue fazer uma cirurgia eletiva aqui no nosso estado de São Paulo, a não ser que você entenda que tem que suprir a necessidade dessa pessoa, no caso desse município, do estado e assim por diante. Então, tem que se haver uma atenção especial. E a gente começa a fazer esse trabalho. Eu falava isso na minha campanha. Eu falava assim, olha, eu sei como trazer recurso para o município. Simples. E atualmente, eu converso com o meu governador, eu converso com o meu prefeito, aliás, eu converso com o meu governador, que é do meu partido, eu converso com o deputado que é do meu partido, seja ele federal ou estadual, e eu falo, eu preciso que traga recurso para o município. E nessa brincadeira toda, eu costumo até dizer que o vereador Sérgio Fontelas, ele já conseguiu... Na verdade, eu até, nos bastidores, até brinquei contigo, dizendo o seguinte, nós fomos o vereador que mais trouxe recursos para o município de Osasco. Nós conseguimos levar o prefeito para justamente mostrar qual é a ação que ele vai executar num bairro que nós adotamos lá. E assim por diante. Então, é assim que se faz o trabalho. Não é só a expectativa de se conquistar o voto, mas é de mostrar o motivo que levou você a fazer a pessoa confiar em você. E aí nós estamos fazendo, né? Nós estamos concluindo dessa forma, dando a atenção através dos nossos deputados, através do nosso governador e assim por diante. Isso no primeiro ano de mandato, né? Sim, claro. E agora o que esperar dos próximos 3 anos como vereador de Osasco? Falta muito ainda, né? Mas nós vamos continuar trabalhando, é algo que está dentro de nós. Como eu disse, a vereança, ela é importantíssima no município e nós sabemos que tudo é um desafio. Não vou mentir para você não, Laís.
é um desafio. Por exemplo, a minha ideia é aumentar a margem de votação. Então, o que eu fiz? Eu adotei um bairro chamado Colinas do Oeste, lá em Osasco. É um bairro extremamente carente, que precisa de uma atenção especial. Então, o que eu fiz? Eu adotei, eu levei recursos para lá, nós conseguimos trazer asfalto, conseguimos fazer o esgotamento sanitário e assim nós vamos trabalhando, seja através do nosso governador, seja através dos nossos deputados, principalmente através da parceria com o nosso prefeito. Eu costumo dizer o seguinte, que a harmonia ela é essencial para o mandato. Quando eu falo sobre harmonia, é a harmonia de poderes. É que, infelizmente, Laís e Ramon, infelizmente, hoje em dia, você não vê harmonia entre os poderes. O executivo não quer obedecer o legislativo por conta de A, de B ou de C, quando senão o legislativo quer mandar mais do que o judiciário e assim por diante. Olha, é uma bagunça, nós sabemos disso. É um pandemônio que... Mas quando há harmonia, a tendência é de tudo dar certo. É como casamento. Quem ganha é a população. Quem ganha é a população. No casamento funciona desse jeito. A gente estava brincando com o Vitor ainda há pouco aqui, né? Quer dizer, você tem a responsabilidade de ter um filho. Não é só fazer filho. Fazer filho qualquer um faz. A coisa mais fácil que tem é fazer filho. A dificuldade é você dar o melhor para esse filho. É você ensinar esse filho. É você mostrar para ele como é que é importante você obedecer, importante você respeitar o mais velho, importante você seguir orientações. É isso. E às vezes a pessoa não leva a sério isso. Então a harmonia, ela é fundamental para fazer dar certo. Então quando há a harmonia entre os poderes, olha quem ganha é a população. E pode observar, por que está dando certo o trabalho lá em Osasco, né? É a harmonia entre o executivo e o legislativo. Nós temos pouca resistência por conta da oposição, mas nós acabamos prevalecendo porque todo mundo tem a mesma linha de pensamento. Ainda a oposição muitas vezes observa e fala assim, rapaz, não tem jeito, nós vamos seguir essa linha porque essa linha é a certa. Porque o problema aí entra aquele trechinho que nós falamos ainda há pouco, né? É extrema direita, extrema esquerda. O extremista só quebra a cara, porque ele quer impor uma linha de pensamento e não é assim que funciona. Eu posso mostrar minha linha de pensamento, mas eu não posso exigir que você faça o que eu faço. Não é verdade? Verdade. Mamãe falava muito isso. Ó, você tá vendo o que eu faço, mas não faz o que eu faço, não. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Ei, papai era terrível, papai fazia isso. Minha mãe sempre falava isso, ó, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Pois é. Todo mundo já ouviu isso de pai e de mãe. Não, todos nós já ouvimos. E olha que... Já falamos também. É geração. Vereador, foi um prazer recebê-lo, tá? Queria que o senhor pudesse destinar uma mensagem agora para o público de Osasco, povo de Osasco. O senhor pode falar, pode ficar à vontade, direcionado diretamente para eles. Aí eu olho ali para a câmera, né? Pode olhar para a câmera. Então tá certo. Bom, eu estou falando pelo Hypecast, através do Ramon, da Laís, das pessoas que trabalham nos bastidores. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que quando a pessoa ela deposita a confiança naquela pessoa que é menos favorecida, ou seja, ela tem uma responsabilidade nas suas mãos e ela procura fazer o melhor para o seu próximo, a tendência é dar tudo certo. E eu quero dizer uma coisa para você que agora acompanha esse programa. Olha, não existe nada mais gratificante quando nós vemos um resultado positivo, algo positivo acontecer na vida de vocês. Então, continue contando conosco, continue contando com Sérgio Fontelas. Nós estamos trabalhando dioturnamente. Pode nos procurar no nosso gabinete, lá na Câmara dos Vereadores, sala 14. Eu estou à inteira disposição. A minha equipe de colaboradores, como também eu, estaria à inteira disposição de todos vocês. Certo, muito obrigado. Esse foi Sérgio Fontelas, vereador de Osasco. A gente termina mais um episódio do Hypecast por aqui.
curte, comenta e coloca aqui nos comentários quem você quer ver sentado aqui do outro lado para ter um bate-papo com a gente.